Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a Cristiana Saldanha e esse é o segundo episódio da minha série de conversas que também está disponível como podcast no Spotify e, claro, lá no Instagram, onde rola as lives ao vivo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muita gente: como levar seu pet na viagem. Para isso, eu conversei com a Letícia Conte do Vet CVI, uma empresa especializada em tornar esse processo mais simples, seguro e tranquilo para você e para o seu bichinho. A gente falou sobre documentação, dicas práticas, cuidados antes, durante e depois do voo, enfim, tudo o que você precisa saber para embarcar com seu pet com mais tranquilidade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo conferir esse bate-papo super especial. Bem-vindos, pessoal, quem está aqui na live, quem está ouvindo a gente no Spotify. É o segundo episódio, né, do podcast da Cristiana Saldanha, e a gente tem hoje essa convidada mais que especial, a Letícia, do Pet CVI. Para quem não sabe, a Letícia me ajudou com toda a papelada do Jay, que é o meu cachorrinho, me ajudou a levar o Jay para a Europa, para se aventurar nas aventuras junto comigo. Sim. E aí eu tava conversando com a Letícia, né? Falei, caramba, tipo, a gente podia falar sobre isso, né? Que é um tema que eu acho que hoje em dia tá sendo muito falado, os animais estão sendo mais aceitos nos lugares, né? Tem muito lugar pet friendly, tem muita gente querendo levar o cachorrinho, o gato nas viagens. E aí eu convidei a Letícia para participar, né, Letícia? Sim. Aqui estamos. Bom, é isso mesmo, Cris. Eu adotei um cachorro não faz muito tempo e eu tenho percebido o quanto esses pets nos conectam às pessoas e o quanto faz diferença quando um lugar é pet friendly, né? Até mesmo em viagem, hotel, então faz muita diferença. Restaurante. é, Então é um bom assunto aí para nós trazermos hoje. Com certeza. Bom, gente, o assunto de hoje é viagem com pet, né? Não sei quem viu, quem não viu, né, sobre o post. E a gente vai começar então pelo planejamento, né? Como é que funciona isso, Letícia? Qual que é o primeiro passo antes de viajar? O que que precisa? Precisa vacina, documento? O que que realmente precisa? E em quanto tempo antes o pessoal precisa para poder levar, né, o animal numa viagem? O primeiro passo, independentemente da viagem ser nacional ou internacional, é você consultar um veterinário, né, para entender o estado do seu pet. Então, se ele está vacinado, se ele está microchipado. E para viagens internacionais, alguns países ainda pedem a sorologia da raiva, porque o Brasil ainda é considerado um país endêmico. Então, a primeira coisa é essa. Sobre o tempo, aí vai depender, assim, do tipo de viagem, né? Às vezes é uma viagem de um final de semana pertinho, então, com uma semana antes, assim, dependendo da condição do cachorro, é viável nós fazermos o atestado de saúde. Mas depende sempre do destino final para nós passarmos essa antecedência. Mas no Brasil precisa do chip também para viajar ou é só o atestado? Como é que Só o funciona? atestado. Só o atestado. Geralmente, até se você faz reserva em hotel pet friendly, eles costumam pedir, né, atestado e carteirinha de vacinação. Se é uma viagem de ônibus também, então é comum as empresas pedirem hoje para os pais aí de pets. E dá quanto tempo, mais ou menos? Porque, por exemplo, no caso do Jay, né? Ele não tinha chip, ele não tinha nada. Eu não lembro, mas eu acho que deu uns 3, 4 meses, mais ou menos, né? Porque ele tinha que esperar o chip, aí tinha que fazer a sorologia, aí ter que esperar sair o resultado. Não, a vacina, aí teve que esperar o resultado. Sim, então, alguns mais complexos demoram em torno de 4 meses mesmo, porque imagina a sorologia, né? Se não sai adequado ali o resultado, você precisa refazer e é um processo longo. Então, para viagens internacionais é bom nós, assim, começarmos o processo com antecedência. É bom saber, né? Porque às vezes o pessoal acha que. Porque antigamente não precisava disso tudo, né? A pessoa às vezes vai marcar Sim, uma viagem e falar, não vai dar tempo, não dá tempo de levar. sim, exatamente. E, bom, deixa eu seguir aqui minhas perguntinhas. Em relação às raças, né? Todas podem viajar de avião? Tem alguma raça que não pode ou precisa de algum cuidado especial? Porque eu já ouvi dizer, né, que pug, né, tem algumas raças Sim. que às vezes tem algumas dificuldades, né? Como é que funciona? Todas podem, mas tem algumas companhias aéreas que restringem os pets braquicefálicos, que são aqueles que têm o focinho curto, né? Que justamente o que você falou, pug, bulldog, enfim. Então, algumas raças, e tem também, Cris, algumas raças que são proibidas em alguns países. Então, é bem específico de cada país. Por isso que quando você entra em contato para solicitar, né, o certificado, a gente analisa, putz, está indo para um país tal, quais são as documentações, essa raça pode, não pode, e sempre tem que analisar a companhia aérea também.
Eu ouvi dizer que tem lugar, acho que para Austrália, não sei, tem alguns lugares que você tem que fazer quarentena, né? Aí tem que passar por outro país. Você não consegue simplesmente viajar, né, com o animal, porque às vezes o animal tem que ficar de quarentena para, não sei, Sim. E tem também alguns países em que você faz conexão que é necessário a documentação daquele país. Tem alguns que não, você não precisa chancelar nada, mas alguns sim. Então, e essas regras, elas mudam muito rápido, né? Então, Estados Unidos, é, agora Reino Unido também mudou, tem alguns que agora só o veterinário pode fazer, assinar. Então, as regras mudam constantemente, então por isso que é importante sempre, por ter o destino final, já entre em contato e aí a gente analisa ali quais são os requisitos de cada um. Bom, e o que que você acha, o que que você precisa, assim, né, na mala de um pet? Como preparar, né, o cachorrinho para viajar? E uma dúvida que eu também tive, né, se precisava de alguma medicação, porque eu tava tensa, eu falava assim, meu Deus, Sim. e se ele quiser fazer xixi? E se ele começar a chorar? Porque eu tava mais tensa dele causar e o pessoal, né, fica meio incomodado, Sim. mas ele super se comportou, não teve nenhum problema, mas é o medo, né, a gente fica ansioso, assim, com medo que aconteça alguma coisa. Sim, como que o pet vai reagir, né? Nós não indicamos medicação. Então, porque, enfim, é um pouco assim arriscado, né? Você dar uma medicação para um cachorrinho que está saudável. Ele já passou pelo veterinário, está saudável, ele está indo viajar. E na bagagem de mão, que a gente indica é a comida, né, do dia a dia, petiscos, tapetinho higiênico e um brinquedinho que ele esteja acostumado, que ele goste, né, até para, enfim, ser uma companhia ali para ele durante a viagem. Então, uma mala básica ali com itens do dia a dia. No caso de gato, pode dar alguma coisa, em que acho que os gatos são um pouquinho mais agitados, né, em avião? Ou você acha que também não? Melhor não dar nenhum remédio? A gente nunca indica medicação. E assim, é a pergunta que todo mundo faz. Ah, eu posso dar, sei lá, um Dramin? Não tem um floral para começar. É um mês antes da viagem. Mas nós, de fato, não indicamos nada, assim, para levar os pets para viajar. Tá certo. Bom, e eu até coloquei aqui, né, em relação à comida. Eu lembro que falam muito que é melhor dar de comer, tipo, algumas horas antes, né? Porque aí o cachorrinho dá tempo de fazer xixi para poder entrar no avião. Eu mesma, a experiência minha, acabei não dando comida, ele tava com fome, tadinho. Então, às vezes, eu dava um biscoitinho, uma coisa, mas eu fiquei Sim, esperando a segunda conexão, que aí eu pensei, bom, agora eu vou dar, porque se ele precisar fazer necessidade, alguma coisa, tava mais tranquilo, né? Mas é o ideal, realmente, né? Você dar comida um pouco antes, né? Não dá no avião. Não sei se eles podem passar mal lá também, né? Se dá enjoo, alguma coisa. o importante é sempre alimentá-lo, assim, né, um pouco, para até ele não passar mal pela falta de alimento ali para viajar. Então, você pode dar um pouquinho de ração ali do alimento que ele come aos poucos, né? Talvez dividir ali durante o dia, durante as horas prévias à viagem. E no avião, se a viagem, né, for muito longa, é importante também dar, mas em pequenas quantidades, porque enfim, às vezes ele pode enjoar, né? Imagina uma turbulência, e ele acabou de comer, então é importante dividir ali em micro porções para que ele também não fique sem alimento durante o dia da viagem. E, bom, viagem de avião e transporte. Como é que funciona, né? Porque cada companhia realmente tem uma regra, né? Tem uma norma. As companhias e os países, né? Então, assim, às vezes você pensa, né? Pô, vou viajar para tal lugar. Você precisa saber para cada país que a pessoa vai, né? Exatamente. As regras, elas são impostas por cada país. Então, por isso que antes de ir, é fundamental que você entenda ali e passe o destino final, para que a gente saiba. Tem alguns países que a chancela é online, então é mais fácil. Tem outros que nós precisamos ir até Guarulhos para fazer a chancela ali. E a companhia aérea também é outro ponto fundamental. Então, tem algumas que realmente aceitam pets de geralmente até 10 quilos na cabine, mas tem o tamanho específico da caixa, então não pode ser qualquer caixa. As caixas que são despachadas, também tem uma medida ali específica, né? Então, tudo é muito variável e atualiza com uma certa constância. A Mas caixa. basicamente a regra geral é essa: até 10 quilos vai junto com você, mais de 10 quilos vai despachado. E é E contando com a caixa, né? exatamente, contando com a caixa.
exatamente. Essa informação é bem específica da companhia aérea, né? Então, sempre, independentemente do país que você estiver indo, é a companhia aérea que determina ali as regras. No meu caso, eu usei a Air France, e aí eles dão exatamente a medida, né? A Eu até medida. achei uma caminha no Mercado Livre que fala cama da Air France para viagem de cachorro. Era exatamente Air Certinho, France. Eu falei, é essa que eu específica. vou comprar para não ter problema, né? Sim, exatamente. E ficou certinho, né? Porque vai embaixo. Essa era outra coisa que eu ia te perguntar, né? Que falam que é bom acostumar, você comprar antes, acostumar o Sim. cachorrinho para, né? Tipo, você comprar já ir viajar, o cachorro de repente não gosta da caixa. As nossas dicas sempre são alimentá-lo, né? Alguns dias antes dentro da caixa. Então, coloca uma porçãozinha ali de ração, um petisco que ele goste, o brinquedinho. Então, durante, né, a noite, dependendo de onde ele durma, e se cabe também colocar um cobertorzinho para que ele realmente se sinta bem. E outra dica é durante passeios de carro, né? Você vai sair com o seu pet, então você é, leva ele na caixa de transporte para que ele acostume também com a movimentação dentro da caixa. Então, o máximo de tempo que você conseguir mantê-lo ali, melhor para que ele não, né, não sinta tanto durante o dia, de fato, da viagem. Eu fiquei com medo, mas meu cachorro tá tão acostumado com caixa, não sei se era essa coisa de vai para Santos, vai para São Paulo, que quando eu comprei ele já entrou na Sim. caixa. Eu falei, já tá E pronto, já já foi. quer ir. Esse é o melhor dos cenários. E me diz uma coisa, existe alguma restrição para os animais viajarem dentro do avião? O principal é o pet estar saudável, né? Então, por isso que também é exigido esse atestado aí de saúde que garante que a companhia aérea não vai ter nenhum grande problema com o transporte do seu pet. Mas o principal é isso, é um veterinário mesmo atestar que ele está saudável para ir viajar. E quais cuidados que tem que tomar durante a viagem? Pode ser de avião, de carro, né? Ônibus, Sim, não de sei. ônibus. São os mesmos É, cuidados, né? o principal é mantê-lo hidratado e com porções pequenas de comida, né? Então, mantê-lo. Mas, assim, a hidratação é o fundamental para que ele não tenha, assim, nenhum problema ao chegar ali no destino ou durante a viagem, né? Ou pós-viagem também ele fique, é, enfim, com algum mal-estar. Então, o principal, água e a comida que ele já está habituado aí no dia a dia. Bom, esses dias, né, eu estava preparando o pessoal, fiz umas enquetes e teve uma pessoa que perguntou sobre levar mais que um animal para o passageiro. Eu até deixei, né, que falei, vamos falar na Sim, live, perguntar para ela, né, porque realmente é aquilo que a gente falou agora há pouco, que depende da companhia, depende do país, exatamente. né. No caso, pelo que eu entendi, são 3 cachorrinhos pequenos. Aí eu também não sei se ela vai com o marido e com o filho, né? Não sei se é só ela, que aí eu também não sei como é que seria essa situação, né? Como é que funcionaria? Uma pessoa pode levar mais que um animal, a documentação é uma só, então não precisam ter 3 viajantes ali e um para cada animalzinho. O que precisa, Cris, entender é com a companhia aérea de novo, porque tem algumas que restringem a quantidade de pets por voo. Então, tem companhia que restringe 2 pets por voo. Tem companhia que restringe os pets por pessoa. Então, assim, a documentação, independentemente de estar o nome dela, 3 pets, ela precisa analisar lá com a companhia que ela for viajar se ela tem a disponibilidade de ir com os 2 ou se ela já pode ir com os 3. Mas em relação à documentação é a mesma e pode ser no nome da mesma pessoa. Por isso que é sempre bom ver, né? Então, às vezes, por exemplo, ela acha que vai viajar para os Estados Unidos, checar todas, né? Uhum. American, Delta, tipo, chegar todas as companhias para ver qual que tem uma melhor, qual que é mais tranquilo, né? Para poder levar o Sim, cachorrinho. mais adaptável exatamente, para que já recebam as 3 de uma vez. Porque, por exemplo, no meu voo, é, passando por Paris, não precisaria de chancela. Passando por Amsterdã, que elas são parceiras, né? A KLM e a Air France. Aí precisaria de chancela. Então tem isso também, né? Que é legal ver, às Sim. vezes, antes de comprar a passagem até, para não ter Exato. problema, né? Sim, analisar não só assim as questões de preço, horário, mas também as condições de se levar um pet, né? Porque afinal você está viajando com ele, então até para facilitar para você, porque imagina, uma documentação só facilita muito mais do que você ter que chancelar 2 vezes ali para uma É, única viagem. então, para a pessoa que perguntou, né? A Beth.
Não sei até Sim, se ela tá aqui online, mas é bom checar antes realmente, né, para você acabar vendo um voo que seja melhor, né, para levar os cachorrinhos. sim, exatamente. Bom, gente, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, vocês fiquem à vontade também para perguntar. Eu nem cheguei a olhar aqui direito se tinha alguma mensagem, alguma pergunta. Ah, Ah, ela aí. deve estar, respondeu. Estou. Deu para entender, Beth? Não sei se você quer, né, alguma dúvida do que a gente falou, mas é aquilo, né? Eu acho que é interessante ligar para várias companhias aéreas americanas para ver qual que seja, né, melhor para poder levar os cachorrinhos. Ó, a documentação da ida vale para a volta? A Deixa eu ver se documentação responde. depende do destino e também do período, né? A quantidade de dias que esse pet vai ficar lá. Então tem uma validade, digamos assim. Eu lembro que a minha, não sei se era 2 meses ou 3 meses, que, por exemplo, você pode ir e voltar com o cachorro sem precisar fazer. Aí passou, acho que desses 3 meses, aí tem que fazer tudo de novo, tipo, a sorologia, né? Não sei o quê, não sei. Tá. Agora, Cris, é para os Estados Unidos, né? Pelo que eu vi aqui. Ela falou, ó, são 2 adultos com. Ela não colocou, mas acho que são 3 pets que ela Eu tinha acho me que falado, é. para os Estados Unidos não vale ida e volta. São duas documentações. Não, mas o É igual. CVI, no caso, né, que dura, aí tem que fazer a papelada com o veterinário lá de novo, no caso. Isso, exatamente. Que o CVI é o mais Exatamente. chatinho, né, que demora É o mais 2, 3 chatinho. meses. E Mas na pro. Europa também. Na Europa tem que passar com o veterinário para poder voltar, mas pelo menos dura, né, o CVI, que é a documentação mais chata. O que tem que ver, Isso. Beth, porque eu fico pensando, o meu cachorrinho teve que ir embaixo. Eu acho que você quer levar todos com você, né? Aí teria que ver se cabe dois. Nossa, gente, o que é isso? Um filtro do nada, Nossa, muito bom. saiu um fogo. Será que foi minha mão italiana aqui? Tipo, eu devo ter Pode feito assim ser. e saíram uns fogos. Mas teria que ver isso no caso, né? Porque não sei se de repente teria que colocar 2 cachorrinhos dentro da mesma caixa, né? Não, eu teria que ver talvez essa logística também, que eu acho que é talvez importante. Cris, nunca dois cachorros na mesma Não? caixa. É Hum, sempre um por caixa. Então, se são dois adultos e três pets, teria que entender mesmo com a companhia a aérea, né? companhia. Como fazer. Eu imagino que os três sejam pequenos, né? Porque se um É, passar dos. São é. 3 chihuahuas de 4 quilos cada. Colocar 2 em 1 dá os 8 quilos. E dá tudo certo. Mas a caixa, ótimo. Se é viagem rápida, eu lembro que eu queria levar o Jay alguns anos atrás e eu desisti porque tinha que fazer a papelada de novo, né? Tipo, essa Tá coisa de bom. passar com o veterinário. Então eu ia chegar, eu já ia ter que levar no veterinário de novo. Tipo, então eu acredito que se for viagem menos de, sei lá, 10 dias, 2 semanas, acaba não valendo tanto a pena, né? Vale mesmo, porque a burocracia, enfim, você vai perder dias de viagem, né, para fazer isso. Pelo menos meio período num dia você vai, enfim, ter que dedicar para ir resolver essa questão da volta do pet. É. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Eu queria agradecer mais uma vez a Letícia, né, pela participação, por ter aceitado o convite, que eu acho que, mais uma vez, como eu falei, é um tema que hoje em dia, né, tá super comum, assim, né, levar cachorrinho, ou gatinho, ou bichinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo aqui. Vai ficar salvo, então vocês também podem, né, se quiser, adicionar ela, né, tá aqui na Vet CVI, aí vocês podem fazer perguntas diretamente para ela, né? Se quiser até já pedir para ela fazer a papelada, já entra em contato direto com ela. Foi ótimo, inclusive meu voo foi cancelado só para aumentar o estresse, né? Que eu já estava mega estressada. O Jay lá, o voo foi cancelado. Eu falei, pronto, vou ter que fazer aquela papelada tudo de novo. Eu tive que fazer a papelada de novo, ela fez toda a papelada, deu tudo certo, nossa, foi super tranquilo. E é isso, vai ficar salvo, como eu falei, no canal, né, no Spotify e aqui. Então, vocês também, se quiserem assistir de novo, né, se quiser fazer alguma pergunta também, muito esclarecedor, ó. Então, foi muito esclarecedor. Acho que deu para entender bem. Boa. Cris, eu que agradeço a oportunidade, a sua atenção aí conosco. Que bom que deu tudo certo com o voo, com o seu pet. E, enfim, é isso. A gente vai conversando. Se tiverem alguma dúvida, depois as pessoas vão mandando para nós.
Com certeza. Tá Muito bom? legal. Ó, até meu pai aí. Olha, seu pai, muito bom. Então é Então isso, tá bom. gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todo Obrigada. mundo que ficou aqui até agora, né? Que estava participando com a gente. E a Letícia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. E aí, curtiu esse papo com a Letícia do VET CVI? Se você achou esse conteúdo útil, deixa um like aqui embaixo, compartilha com quem está pensando em viajar com o pet e comenta aqui embaixo qual foi a dica que mais te ajudou. Lembra que esse vídeo também está disponível como podcast no Spotify e se quiser me acompanhar nas próximas conversas ao vivo, me segue lá no Instagram, @cristianasaldanha. Obrigado por ter assistido até aqui e um agradecimento especial à Letícia por ter compartilhado tanta informação boa com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.